Presidente, obrigado pela palavra. Que me direciona a todo o povo mineiro. Mais uma vez a gente vê medidas autoritárias tomando frente para tentar achar uma solução que já foi repetida no passado e que claramente não funciona. Este deputado aqui foi o primeiro a usar máscara no plenário, sofri inclusive transtornos aqui na causa, falando que eu estava trazendo caos e alarmismo aqui para casa, mas em menos de uma semana a gente conseguiu fechar a casa devido à necessidade de se fazer o lockdown naquele primeiro momento, onde eu bati sempre a mão no peito para poder falar, lockdown é necessário, mas não é a solução. O lockdown, há um ano atrás, era necessário justamente porque se tratava de uma doença onde ninguém tinha os devidos conhecimentos, as devidas informações para se preparar para ela. Então, sendo assim, o tempo de parar todo mundo junto era um tempo mais de realmente ter a cautela do que estava acontecendo e se preparar para as devidas ações a fim de se resolver, de fato, o problema. Um ano se passou. E parece, presidente, que eu estou parado no tempo, pois as mesmas discussões, as mesmas soluções estão sendo apresentadas e, mesmo assim, passando por cima do que a população se manifesta. Este domingo a manifestação foi em peso, foi um recado muito forte, mostrando que a população não está aturando mais medidas autoritárias. Aqui no estado mesmo vemos a onda roxa, que proíbe inclusive de pessoas visitarem seus familiares e seus amigos, que proíbe as pessoas poderem tramitarem nas ruas a partir de 8 horas da noite, com toque de recolher, enfim, entre várias outras medidas que demonstram sim um atropelo do Estado às nossas liberdades individuais. E aí me perguntam, você veio para criticar o lockdown, o que você sugere? O que eu sugiro é que se faça diferente, que se faça, que tome medidas que há um ano já se mostrou que não é eficaz. Que o governo olhe para o cidadão e fale, a responsabilidade também é sua, você também precisa atuar e você tem a liberdade de agir de acordo com o que você quer, assim como responder pela sua liberdade. Se ficou doente, você que vai sofrer as consequências. Se você está vendo as aglomerações acontecendo, e não pode conscientizar sua pessoa ao lado, você está sujeito a essas contaminações estarem em volta de você. Então, ter um governo onde ele demonstra mais respeito às liberdades individuais é também aquele que dá o encaminhamento, a orientação a toda uma população sobre a postura que aquele indivíduo tem que ter e, principalmente, ele arcar com o resultado dessas posturas que ele vem tomando. É saber amadurecer o próprio povo e não colocar o povo numa muleta, não colocar o povo num sentido onde que ele acha que o governo vai resolver tudo. E aqui o recado não é só para o governo do meu estado, e sim para toda a máquina pública. O Estado é ineficiente. Se passou um ano e a discussão continua a mesma. Se passou um ano e todo mundo está parado no tempo. Se passou um ano e todo mundo está perdido. O Estado é ineficiente. E se o Estado é ineficiente para poder cuidar desta pandemia, por que você acreditaria que a solução seria o fechamento? Por que você acreditaria num Estado que não está conseguindo resolver e sucumbir a ele, as medidas autoritárias que ele prega? Abrir mão de sua liberdade, abrir mão do que você pode entender como certo ou errado. Então, enfim, daí a gente vê revoltas e revoltas explodindo pelo todo o estado e todo o Brasil. Comerciantes falando que não vão fechar portas, comerciantes enfrentando policiais militares e a burocracia dos municípios. Comerciantes desesperados, comerciantes chorando ao ver a porta do seu comércio fechando. E a placa de se alugue-se e vende, saltando em tudo quanto é lugar. Até quando autoridades como a gente, até quando a população mineira vai aturar medidas que já se demonstraram que não são eficazes, que não tem nem estudo científico para poder falar que devem ser aplicadas? Até quando o povo brasileiro vai ver seus comércios, sua cadeia econômica fechando? Uma cadeia econômica não é, a gente vê a economia, a gente vê depois, não. Quebrou uma cadeia econômica, para você poder reconstruí-la, leva-se anos.
E as pessoas precisam de dinheiro, as pessoas precisam da solução que aquela cadeia econômica passa. Então aqui fica a pergunta também, para quem tanto defende o fique em casa, como que é possível você defender uma coisa tão cegamente sem pensar no próximo? Sem ir à periferia e ver a condição que essas pessoas estão, fechando os olhos hipocritamente para a situação dos ônibus e lotações de indivíduos em diversos pontos aí da cidade. Então, não há mais como ficar em casa, não há. O tempo de se ficar em casa é uma medida de exceção, e esse tempo já passou. Medidas temporárias do governo, e aqui a gente aprende na prática, como os temporários costumam ser eternos, se eternizar, estão passando do período de exceção de fato e virando normal, esse novo normal, que eu não posso aceitar, que eu como representante, como eu representando tantas pessoas que chegaram até a mim revoltadas com a situação que estão, sem dinheiro para pagar as suas contas, e falando, não tem como eu pagar o boleto desse mês, não sei como que eu vou colocar comida na mesa do meu filho. E eu estou falando de pessoas da classe média. E se está ruim para a classe média, você imagina para os lugares mais periféricos, para os lugares mais humildes. Então, pessoal, está na hora de a gente começar a pensar no próximo sim. Pensar no próximo que não tem condição de ficar em casa. Pensar no próximo onde a mãe é diarista, ela tem que sair de casa e beija a testa da filha e fala, espero que não ocorra nada com você hoje enquanto eu estou de fora, porque não tem onde você ficar e você ficará sozinha. E não por isso todos os índices de violência doméstica, de agressões às crianças têm acontecido. Então está na hora do povo mineiro sim pensar no próximo. E principalmente em si, em quais são suas condutas que estão sendo feitas para poder prevenir que essa pandemia alastre mais. Não só com suas próprias condutas, mas cobrando do próximo. Mas um Estado vir de forma autoritária e passar por cima de nossas liberdades individuais, não há como mais. Então fica aqui o meu recado a toda a população mineira, que a gente precisa sim de um povo de verdade, um povo que se faz valer. Muitos perguntando, como é que a gente faz para poder acabar com esse lockdown, o que a gente pode fazer? Vai para a rua, junte mais pessoas, mobilize, se informe, tenha informações coerentes, seja educado também, que aqui a gente não defende nenhum ato de agressão ou de vandalismo. Até porque isso afasta as pessoas de bem para poder estar nas manifestações. Então o que você pode fazer é levantar a bunda da cadeira e fazer qualquer coisa. Escreva nas redes sociais, vá para a rua, procure quem está se mobilizando, apoie quem está nessa causa e ajude a gente a combater tantas e tantas medidas autoritárias aí, que inclusive, agora a gente está vendo governos, né, seja eles estaduais ou municipais, o que for, determinando o que é essencial para a população. Você vai no supermercado, você não pode comprar o que você quer mais. Enfim, isso demonstra como que o Estado tem fome pelo autoritarismo. Se você cede um pouco, ele quer mais e vem com cada vez mais força para cima de você. Então se levantem, povo, se levantem e fazem valer o poder que emana de vocês. Um abraço.